Bem-vindos ao canal Minutos por uma Vida. Estamos de volta com as nossas gravações e eu tenho um recado para te dar hoje. O tema vai ser um pouco diferente do que nós estamos habituados aqui no canal, mas é algo que vai contribuir para a sua vida em várias nuances. Eu vou falar hoje sobre 7 pontos para você não desistir de estudar. Eu sei que o tema estudar ele não é muito atraente nesses tempos, né? Nesse contexto que estamos vivendo. Até porque professor e aluno estão separados num contexto geográfico. Mas o desafio é estar conectado, fazer conexões mesmo com limitações no que refere ao ensino e ao aprendizado presencial. Primeiro ponto para a gente não parar, você não desistir de estudar, é justamente o desenvolvimento pessoal. Hoje as pessoas que estão ganhando muito, estão lucrando, estão prosperando, estão sendo muito procurados, são os profissionais do desenvolvimento pessoal. E nós precisamos investir nesse ponto desde a adolescência, a juventude, o quanto antes. Nós precisamos nos desenvolver, sermos pessoas ensináveis e pessoas que estão dispostas a aprender e colocar em prática. Não somente ser ouvintes, mas sermos praticantes. Então, estudar te proporciona você se desenvolver pessoalmente. Então, esse é um ponto muito importante. Então, se você parar de estudar, ou se você estudar somente quando quer, quando quiser, você vai estar prejudicando o seu desenvolvimento. Você pode até ser aquela pessoa prática, que gosta de trabalhar, que gosta de fazer as coisas, mas é possível que você não alcance resultados satisfatórios. Então, a educação nos proporciona isso em todas as esferas. Precisamos cumprir esse passo a passo. Segundo ponto que eu quero falar hoje é que nós precisamos desenvolver a autoestima. Pessoas que estudam, você pode ver isso, mulheres que estavam casadas, tinham um namorado muito obsessivo e não deixavam permitiam que elas estudassem. Quando elas conseguem se livrar daquela situação ou até negociar com eles, elas voltam, elas frequentam uma faculdade, elas fazem um curso de estética ou qualquer outra coisa, elas começam a desenvolver uma autoestima muito grande. Assim, pessoas que estavam paradas, que não tinham possibilidade de entrar na universidade pública, passaram a pagar uma faculdade particular ou ganhar uma bolsa, essa pessoa ela tem possibilidade de melhorar a sua autoestima. Isso acontece por quê? Justamente ela faz parte de uma instituição. Ela recebe uma matrícula, ela está fazendo um curso que ela gosta, ou ela voltou a estudar, ela tem assunto para falar. Muitas vezes há pessoas que não querem encontrar com amigos do passado porque não tem uma novidade para falar. Então a autoestima ela é importante quando nós estudamos. Agora, quando nós paramos de estudar, nós podemos prejudicar isso e não ser perceptível no momento. Isso pode ser perceptível daqui com o passar do tempo. E nós vamos ver que tempo é uma ferramenta limitada. Terceiro ponto, estudar te proporciona uma metanoia. Metanoia basicamente significa uma mudança de mente. Pessoas que, vou dar o exemplo de alunos que eu tenho do ensino médio, né, do ensino técnico. Na medida que elas estão estudando, por mais que seja no ensino remoto ou há escolas que têm ensino híbrido, essas pessoas têm a possibilidade de ter uma mudança de mente. Essas pessoas, em grande parte, elas dizem que é difícil estudar à distância. Mas vamos parar para pensar. Essas mesmas pessoas que acham que é difícil estudar, que põem essas dificuldades, a gente sabe que existe uma limitação da internet, existe uma limitação, muitas vezes financeira, de concentração, às vezes o celular não tem memória, mas nós precisamos identificar o problema e procurar resolver. Vamos imaginar que alguém quisesse te contratar e você precisasse de um celular.
você precisasse de uma internet, a gente daria um jeito. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a capacidade de identificar o problema e também ter a solução. O mesmo ser humano que reconhece o problema é o mesmo que pode ter uma metanoia, uma mudança de mente e procurar as soluções dos problemas. E não somente numerá-los e se desculpar com isso. Então nós precisamos fazer a nossa parte, investir o que está ao meu alcance. E se não está hoje, mas traçar um plano, uma meta que eu possa alcançar e resolver isso. Uma coisa que não pode a minha vida parar. Como eu estava dizendo, essas mesmas pessoas que dizem que é difícil estudar nesse contexto são as mesmas que muitas vezes estavam na sala de aula e na hora da aula presencial estavam acessando as redes sociais, estavam conectadas com outros TikToks da vida, outras formas, né, outras plataformas que tiravam daquele contexto. Então o problema, ele é além disso. Então eu preciso resolver a questão da minha concentração, eu preciso repensar qual é o meu projeto de vida e ver que o estudo ele não é um fardo, mas é uma possibilidade de eu me comunicar e dialogar com outras pessoas. Outro ponto importante é a autorresponsabilidade. Tem uma relação com o que eu estava falando. Pessoas que estudam, mesmo de forma remota, mesmo de forma híbrida, semipresencial, elas estão tendo de se organizar e ter autorresponsabilidade. Muitas pessoas são demitidas, muitas pessoas são destratadas, não somente porque existe uma crise, porque a mídia ela mostra que existe uma crise, mas muitas vezes ela não mostra as pessoas que estão sendo contratadas. E nós podemos ver em outras mídias, sem ser a televisiva, que tem profissionais que estão ganhando espaço nesse contexto. E quem sabe nós não podemos analisar o nosso perfil e ver se a gente tem uma relação, a gente pode se readaptar nesse contexto. Então a autorresponsabilidade é saber que eu preciso de disciplina, eu preciso de tempo para estudar, e isso vai me ajudar quando eu for trabalhar, porque também você vai ser cobrado de alguma forma. E o outro ponto é uma mente ativa. Nós precisamos ter essa mente toda vez crescendo. Pessoas, por exemplo, que não leem, pessoas que não estudam como deveriam com frequência, elas correm risco de ter problema, o seu cérebro ele ficar lento, letárgico e quem sabe na velhice ter problemas relacionados ao Alzheimer. Então a nossa mente ela precisa estar em atividade. Preste atenção. Estar em atividade não quer dizer que essa mente vai estar sobrecarregada. É preciso ter o tempo de estudo, tempo de descanso. Afinal, o ser humano precisa ter uma pausa para fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele se sente bem. E isso vai proporcionar crescimento em prazer em estudar, independente da modalidade que ele esteja. O outro ponto é da autonomia. A pessoa que decide o horário de estudar, ela passa a ter aquele compromisso com aquele horário, ela está desenvolvendo autonomia. Ela não está tendo aquela mente somente de empregado, aquela mente de pessoa que tudo tem que ser dito para ela fazer, ela depende de uma opinião da outra pessoa para ela agir. Não, ela passa a tomar iniciativa, ela passa a ser proativa. E é isso que o mercado de trabalho está procurando, pessoas proativas. E último ponto de hoje, nós precisamos de uma transformação pessoal e social. Pessoas que estudam, elas estão promovendo uma transformação na sua vida e no contexto ao qual elas fazem parte. Então se permita ser transformado. Eu sei que as coisas não vão voltar como eram antes, mas elas podem voltar melhores. Vai depender do meu posicionamento. Eu aguardo você no próximo vídeo. Eu parabenizo a todos que acompanham o canal, a todos os alunos desse ano e a todos os outros que seguem. Eu quero dizer muito obrigado e não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem precisa. Até mais, um grande abraço, Deus abençoe.